Amados, a paz do Senhor. Nós, com muita alegria, começamos agora a nossa terceira revista deste ano. Eu sei que a primeira foi maravilhosa, né? Tratamos do tratamos do Sola Scriptura e dos Solos Christus. A segunda, tratamos da doutrina fundamental do Sola Gratia e como nós estamos crescendo, né? Como nós estamos avançando no conhecimento da Palavra de Deus. E com muita alegria nós começamos agora a terceira revista deste ano, que é o Sola Fide, né? Vai tratar do grito da reforma, que significa somente pela fé, somente a fé, né? Somente a fé. Então, irmãos, aqui nós estamos, não com mais uma revista, mas nós estamos e temos na mão a principal razão pela qual nos afastamos há 500 anos atrás da igreja existente e oficial na face da terra. E aqui está o cerne de toda a reforma protestante. Aqui está o conteúdo fundamental e essencial de toda a reforma protestante, a questão da fé, E por que estamos dizendo isso? Porque nós chamados protestantes por eles, né? Aqueles que protestam, aqueles que brigam, nós, os protestantes, nós acreditamos que a salvação é pela fé. Ela não é pelas obras, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não pode vir de nós. Isso não é pelas obras, para que ninguém se glorie, não é? E a Igreja Católica Romana, ela também crê que a salvação é pela fé. Ninguém de nós vai cometer a loucura de dizer que os católicos não acreditam que a salvação é pela fé. Não, ao contrário, eles creem pia e totalmente que a salvação é pela fé. Sim, eles creem. Mas eles não acreditam que a salvação se dê unicamente pela fé. Eles dizem que a salvação é pela fé por intermédio das obras. Então veja que a Igreja Católica Romana, ela coloca a questão das obras para que o homem possa alcançar a salvação, para que o homem possa alcançar a redenção e, obviamente, o perdão de pecados e, obviamente, a vida eterna. E aqui está o motivo pelo qual nosso querido irmão em Cristo, há 500 anos atrás, Martinho Lutero, ele fixa as 95 teses na igreja de Wittenberg. E ele grita de forma forte, tenaz e completa: olha, a salvação é pela fé, não é por obras. É pela fé e não por obras, como a Igreja Católica Romana está dizendo. E em razão de defender a salvação pela fé e somente pela fé, daí a expressão sola fide, e não por obras, como dizia a Igreja Católica Romana, é que ele foi excluído. Ele foi jogado fora da Igreja Católica, e ele que não queria sair da Igreja Católica foi excluído, e se foi excluído, ele pegou, então, tocou a vida na frente, tocou a vida e foi, e dali surgiu todas as igrejas protestantes.
todas as igrejas protestantes. Pastor, você tem certeza do que está falando? Realmente os católicos, eles cometem esse equívoco de dizer que a salvação não depende só da fé, ela também inclui uma série de atividades humanas que, uma vez realizadas, contribuem com a fé para a salvação? Sim, 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 sim. Eu sei perfeitamente o que estou dizendo. E o faço não só em razão de tudo que li, que estudei, faço muito mais em razão do livro fundamental para a vida deles, que é o Catecismo Católico Romano, onde estão as principais teses e doutrinas da Igreja Católica Romana e onde está, obviamente, centralizado tudo aquilo que eles pensam e que eles acreditam. Então aqui nós temos finalmente em nossas mãos a mais importante doutrina da Reforma Protestante. Porque um homem levantado por Deus teve a capacidade de dizer, olha, obras não salvam, somente a fé e nada mais, somente a fé é que salva. E interessante que quando Lutero fez exatamente isso, o momento histórico era um momento histórico muito difícil, um momento muito pesado. Eu agora conduzo cada um dos irmãos a palavra pastoral, né? A palavra pastoral é uma palavra que meu pai sempre traz como pastor da igreja, como pastor de toda a igreja, é uma palavra que meu pai traz e ela fica sempre na contracapa, não é? Então você tem a capa, abrindo, você vai encontrar exatamente o índice e ao lado você tem a palavra pastoral. E eu gostei muito desta palavra pastoral manifestada pelo papai, porque aqui papai obviamente nos dá alguns conhecimentos históricos que estão por trás do famoso sola fide. Nós não vamos explorar isso na primeira lição. Mas seria muito bom que você, meu amado irmão, que vai ministrar, você lesse sempre, uma vez por semana, dá uma lidinha na palavra pastoral, para que à medida que você for lendo, você possa ver um momento difícil, historicamente difícil, e que fez com que Lutero tivesse, na verdade, muita fé para gritar, o justo viverá pela fé. E a fé é que justifica, não as obras. Porque a Europa, na época de Lutero, era uma Europa tomada pelo medo. Haverá um momento em que nós vamos usar essa palavra pastoral, não é na primeira lição, haverá um momento correto em que nós vamos usar, mas era uma Europa absolutamente tomada pelo medo. Eu estou falando então dos anos de 1300 em diante, onde você está no final da Idade Média. Você está então na baixa Idade Média. E você tinha, obviamente, todo um sistema político, econômico, social que trazia para o pobre do cidadão que morava no mundo civilizado dessa época, se assim podemos falar, né, que era a Europa, e trazia muita insegurança, muito medo, muito desgaste, porque veja bem, como o papai colocou aqui, em 1349 na Inglaterra, você
tem simplesmente 1/3 da população dizimada pela peste bubônica, chamada de a peste negra. A peste bubônica matou simplesmente 1/3, não só da população inglesa, mas principalmente da Europa inteira. Então você está vivendo numa época, olha que interessante, você está vivendo numa época de muito medo. Qual é a próxima doença que vai pegar e vai matar todo mundo? A fome era extrema nessa época. A fome era extrema. Os campos, a agricultura, a pecuária, tudo dando absolutamente errado. E, inclusive, há uma notícia de que a população na Polônia chegava a roubar cadáveres de criminosos que estavam na forca para comer. Para comer. Olha como era a fome. E o pior não é isso. O pior é que você tem uma igreja dominante no mundo inteiro, que é a Igreja Católica, e que dizia o seguinte: olha, para você alcançar a salvação, para você chegar no céu, para você ser aceito por Deus, você tem que realizar o que nós chamamos de sacramentos, ou seja, uma série de atividades humanas determinadas pela igreja para que aí sim você seja perdoado dos seus pecados e você alcance a vida eterna. Então, você já imaginou o que era viver numa época como essa? Você já imaginou o que era viver e estar na Europa num momento histórico como esse? O homem absolutamente esmagado pela miséria econômica, pela miséria financeira, pela miséria intelectual, porque a igreja existente na época era fechada, não queria divulgar o conhecimento. O homem absolutamente medroso com tudo, as pestes vinham, ele tinha a certeza de que era a mão de Deus pesando, então ele literalmente ia para a igreja e ele fazia qualquer negócio para ir para o céu. E se a igreja pregava, na época, os maiores erros existentes, que eram os tais dos sacramentos, que eram atividades que o fiel tinha que praticar para poder ir para o céu. Meu amigo, todo mundo vivia sob esse tacão. Até que um dia, um homem chamado Lutero, ele leu a palavra de Deus, e lendo a palavra de Deus, ele descobriu que o justo vive pela fé e a salvação é pela fé. Quando Lutero leu o texto de Paulo, que a salvação não é pelas obras, e que ele tinha sido doutrinado de que tinha que praticar obras para ser salvo, e daí a presença dos sacramentos, meu Deus do céu, ele levanta as 95 teses, principalmente contra a questão das penitências, né? Ele levanta as 95 teses e aí eclode absolutamente tudo. No tocante à reforma protestante, achei fantástico quando o papai colocou aqui, inclusive, um texto. Esse texto aqui é de um livro de Lutero, onde ele dizia que ele vivia meditando, até que ele entendeu que a salvação não é pelas obras, ela era pela fé, era pela graça mediante a fé, né? E aí ele compreendeu que não podia ser pelas obras, porque Cristo tinha cumprido tudo em nosso lugar, e bastava acreditar em Cristo que estaria salvo. Irmãos, é o que ele diz aqui: as portas do paraíso se abriram para mim, né? Se abriram para mim. Qual foi a consequência? A consequência foi ele pregar as 95 teses contra essa história dos sacramentos. A consequência foi que ele foi chamado para se explicar, e ele se explicou e foi contra. Ele foi
excomungado da igreja, e daí veio toda a reforma protestante e os 5 grandes gritos: sola Escritura, solus Christo, sola graça, sola fide e soli Deo glória. Então, eu gostaria muito que os amados irmãos lessem 1, 2, 3 vezes esta palavra do pastoral, não para ler com os alunos, mas é para ir se acostumando com o que aqui está, porque quando nós formos utilizar, ficará muito mais fácil. Não vai demorar que nos utilizemos desta palavra pastoral, tá bom? Então veja que ambiente hostil para que você diga: olha, você não precisa fazer absolutamente nada, você só tem que crer na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todas as coisas acontecerão imediatamente. Não há necessidade dos sacramentos para a salvação de absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. E daí, irmãos, pegue por gentileza o índice, deixa eu te explicar isso. Nós dividimos a revista, obviamente, em 9 lições quanto ao tema, porque o 10º vai ser um estudo especial que nós vamos dar sobre a questão da fé dentro da família, um pai que leva o filho a entender tudo sobre a fé, já que estamos tratando sobre a fé, e o 2º domingo de agosto, se não me falha a memória, é o dia em que comemoramos o Dia dos Pais, não é isso? Louvamos a Deus pelos pais, sem nenhum problema. Bem, muito bem. E aí esse é um estudo especial, mas veja aí no índice, veja que nós trabalhamos três grandes lições sobre o grito sola fide, né? Explicando o que havia, como começou e o que aconteceu. Então, tudo isso que o papai resumiu aqui de forma extraordinária, nós vamos trabalhar em 3 grandes escolas bíblicas dominical. E aí, terminando o sola fide, o teu aluno, essas 3 primeiras lições, o teu aluno, então, entendendo como tudo começou, aí a gente passa perfeitamente para a questão da doutrina da justificação, que eu dividi em 3 grandes lições. E aí, meu irmão, nunca mais ninguém engana nenhum dos nossos alunos nessa doutrina essencial, e não tem como ele cair no engano do catolicismo romano. Feito isso, dedicamos 3 outras lições para estudar a questão da fé. Tá bom? Então veja que é uma revista muito bem dimensionada, muito bem dividida. Eu quero agradecer a minha irmã, a Geise. Ela é a presidente da Sociedade Senhoras aqui na Igreja Sede. Eu quero agradecer pelo fato de ter me ajudado, e graças a Deus não estou sozinho, né? Me ajudou e me ajudou muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela trabalhou muito comigo nas lições número 7, 8 e 9. Da lição 1 até a lição 6 eu trabalhei, e da lição 7 em diante ela trabalhou comigo. Obviamente com a supervisão do nosso pastor, né? E maior autoridade, porque nada aqui é colocado sem antes ele tomar conhecimento e dar o aval. Tá bom? Então, entendido isso, entendida a revista, para que ela vem, vamos então trabalhar a primeira lição, que é o que você precisa para o próximo domingo. Muito bem. Você entendeu, meu amado irmão, que houve um momento que, infelizmente, a igreja, e esse momento alcança o auge há 500 anos atrás, em que, infelizmente, a igreja cria, pia e totalmente, absolutamente,
que a salvação não era só pela fé? Pode crer nisso? Que a salvação não era somente pela graça e que a salvação dependia de atividades humanas para ser realizada? Meus irmãos, a igreja já acreditou nisso, né? Infelizmente ainda acredita, mas a Igreja Católica Romana. Nós não, nós temos a Bíblia como nosso parâmetro e temos a palavra de Deus dizendo que basta crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus o enviou, e confessar esses fatos, que imediatamente você será salvo. Assim diz o próprio Senhor Jesus, assim diz o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que simplesmente não há possibilidade nenhuma de salvação pelas obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Mas, infelizmente, houve um momento na história em que nos enganaram e nos disseram de forma absolutamente irresponsável que a salvação dependia da realização de sacramentos. Então, comece dizendo isso para o seu aluno. Comece informando isso para o seu aluno. E daí a necessidade de um homem como Lutero gritar de forma tenaz e absoluta: é mentira, é mentira. A salvação não depende de sacramentos, não depende de obras humanas. A salvação depende tão somente da fé que crê na graça de Deus manifesta, no sacrifício de Cristo e, obviamente, no sangue derramado pelo Cordeiro. Mas, pastor, como é que isto acontecia? Então vamos lá, sola fide, como tudo começou, parte 1, né? E aí Romanos 1:17, que foi o texto que abriu os olhos espirituais de Lutero. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E aí Lutero compreendeu que ele não precisava praticar obras para ser salvo. Ele só tinha que conseguir crer em Cristo. E crendo em Cristo, ele era salvo. Crer no Senhor Jesus, será salvo. Crer em Cristo, crer em tudo que Cristo fez e a salvação lhe seria alcançada. Tá, mas antes de Lutero, o que acontecia? Bem, antes de Lutero, você tem exatamente o problema das obras. Vamos lá? E qual era o problema das obras? O problema das obras era acreditar que alguém só poderia ser declarado justo diante de Deus e, obviamente, ser salvo se ele conseguisse, obviamente, através de suas obras, demonstrar justiça diante de Deus. Deixa eu lhe explicar isso. Vamos lá. Vá para a página número 5, por gentileza, meu amado irmão. Na página 5, eu coloquei 2, o grande problema da teologia do século XVI, a justificação, né? A justificação. Aqui eu só me lembro de uma pergunta que está em Jó, capítulo 4, versículo 17, quando diz assim: e pode o homem ser declarado justo diante de Deus, né? Será que alguém pode se apresentar diante de Deus e Deus olhar para ele e dizer: este ser é justo? Principalmente depois da nossa queda, através do nosso representante no Éden, né? Então, a justificação
é o grande problema do século XVI. Estou falando século XVI, portanto, 1500 em diante. 1501 até 1600. E como era a questão da justificação no século XVI. Alguém só era declarado justo diante de Deus, e aí, por consequência, então, salvo, limpo, tendo acesso à presença de Deus e etc. Alguém só era declarado justo se cumprisse todos os sacramentos que a Igreja Católico-Romana tinha determinado. Como é que pensa a Igreja Católico-Romana, que nessa época é uma potência dominante no cenário histórico e político, e que obviamente impunha todos os seus pensamentos? Bem, ela pensa exatamente assim. O homem nasce e já herda o pecado original de Adão. E nós já estudamos na revista passada que a gente não herda o pecado original de Adão. A gente herda a natureza pecaminosa. A gente herda a natureza pecaminosa. E em Adão, todos nós caímos porque ele é o nosso representante. Mas não que nós herdamos o pecado de Adão. Nós herdamos a natureza inclinada para o pecado, porque somos filhos de Adão. E aí já nascemos voltados para o pecado. E aí o que acontece? Bem, a Igreja Católica Romana, ela já diz, obviamente, que o homem, ele, por já nascer pecador e ter herdado o pecado original de Adão, ele tem que, obviamente, estar dentro da igreja, porque não há salvação fora da Igreja Católica Romana, e ele tem que cumprir uma série de ações previstas no Catecismo da Igreja Católica Romana para poder ser salvo. Se ele não cumprir essa série de atividades previstas pela Igreja Católica Romana, que vem da tradição da Igreja Católica Romana, então ele não alcança a justificação. E não alcançando a justificação, não tem acesso ao céu. Não tendo acesso ao céu, é inferno. Então veja que o catolicismo romano, ele atrela a justificação à realização destas atividades previstas por eles para que o homem possa ser justificado e visto diante de Deus como justo. E aí, obviamente, estas ações têm o nome de sacramentos. Estas ações têm o nome de sacramentos. Então, o que são os sacramentos e para que eles servem? É assim que eu termino a página 5 da nossa revista. E eu peço que você vire para a página 6. Para que ninguém diga que eu estou tirando alguma coisa de minha cabeça, eu copiei parágrafos do Catecismo da Igreja Católica Romana para que os irmãos vejam exatamente o que é o sacramento. E eu preciso que o irmão abra na página 6. Na página 6, parágrafo 774 do Catecismo. Os 7 sacramentos são, eu destaquei são, os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na igreja, que é seu corpo. Então veja que pela graça nós somos salvos. E eles creem também que pela graça o homem é salvo. Mediante a fé, eles também creem que é mediante a fé que o homem tem que crer.
Agora, eles só não pegam a outra parte do versículo, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí eles dizem que o homem é salvo pela graça, por intermédio da fé, mas que tem que passar por todos os sacramentos, porque os sacramentos são o quê? São instrumentos, são os meios que o Espírito Santo traz a graça de Cristo para quem? Para o fiel católico romano. E aí a graça de Cristo atinge o fiel católico romano e aí sim ele é justificado, ele é purificado e ele tem acesso ao céu. Então não basta crer em Cristo, receber o seu sacrifício, tem que passar pelos sacramentos. E veja que isso é sério, porque o parágrafo 1123 diz assim, ó, os sacramentos, estou na página 6, você está me acompanhando? Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens. E sem santificação ninguém verá a Deus. Então, ou eu passo pelos sacramentos, ou eu nunca me tornarei santo. Eles não creem que basta o sangue de Cristo. E crer no sangue de Cristo, e crer na realização da obra de Cristo, tem que passar pelos sacramentos, que senão não é santificado. E além da santificação, a edificação do corpo. Então, nenhuma igreja que não tenha os sacramentos é verdadeira, porque não é o corpo edificado. E ainda o culto prestado. Sendo sinais, destinam-se também à instrução. Não só supõem a fé, mas por palavras e coisas também a alimentam, fortalecem e exprimem. Então, os sacramentos, eles são os atos que a igreja determina e o fiel católico romano segue para a sua plena santificação e para que possa fazer parte da igreja, né? Olha o parágrafo 1129, a loucura que eles chegam a dizer. A igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Então, se você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e não passa pelos sacramentos, você tá lascado, tá? Você só não vai para o inferno porque existe o purgatório. E aí, através do purgatório, dá para te enfiar goela abaixo alguns sacramentos e aí você consegue chegar no céu. Meu Deus do céu. Tudo em desconformidade com a palavra de Deus, né? Tudo em desconformidade com a palavra de Deus. Então, veja que ou você passa pelos sacramentos ou você não tem a salvação. Por quê? Porque você não é santificado e você não é justificado. E se você não é santificado e justificado, você está morto. Pastor, quais são os sacramentos? Daí eu colocar ainda na página 6, o parágrafo 1210. Os 7 sacramentos são o batismo, a confirmação, que chamam de crisma, né? Eucaristia, penitência, unção de enfermos, ordem e o matrimônio. Não passou por isto, tá no inferno. Tá? Então, e olha o que eles dizem aqui, ó, os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão a vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Que coisa fantástica. Então, em 1500, Lutero, coitado, era mais um destes que acreditavam nesta mentira. Lutero era mais um destes que acreditava nesta besteira, nessa loucura, de que não bastava o crer no sangue de Cristo e na obra de Cristo. Tinha que se passar também
por todos os demais atos que o cristão tinha que fazer, porque a igreja, por tradição, tinha criado, e estes atos são denominados de sacramentos. E os sacramentos são o que eles dizem, né? São os sinais e os instrumentos pelos quais a graça de Deus atinge a vida do fiel católico. Os sacramentos são exatamente esses instrumentos fundamentais à santificação e à justificação. Então, veja que eles creem que é necessário, sim, a fé, mas eles creem que junto com a fé vem a realização dos sacramentos, que são as obras. E Lutero cria nisso. E Lutero quase enlouqueceu, porque quem crê numa coisa dessa enlouquece. Toda hora está atrás de obras, toda hora está fazendo boas obras, porque sem as boas obras, sem a penitência, sem a confissão, vai para o inferno. E é uma vida, coitada, infernal, né? É uma vida dolorosa e absolutamente infernal. Mas pastor, eles não têm Bíblia, já falei para você, já divulguei o vídeo para você, eles não creem só na Bíblia, né? Eles dizem que quem crê só na Bíblia são os malucos dos protestantes. Então daí essa loucura inteira. E Lutero viveu numa época em que ele lutava para cumprir, todos os sacramentos de forma correta. Ele quase enlouqueceu e tentava cumprir os sacramentos de forma correta. Até que um dia ele leu na palavra de Deus que não é necessário obras, mas só a fé é que o justo vive pela fé. Quem praticou todas as obras que eram necessárias para a salvação humana foi Cristo, e nós só confiamos nas obras de Cristo. Acabou, meu amigo, acabou. Não precisa de nada e absolutamente nada disso. Agora vamos juntos. Então, obviamente, se a salvação era alcançada por intermédio dos sacramentos, o que nós fizemos? Nós, nessa revista, dividimos para estudar os sacramentos, não todos os sacramentos, mas os sacramentos relacionados à justificação e à salvação. E é lógico que eu não seria maluco de tratar em uma única lição de todos. Seria uma falta enorme com cada um dos irmãos. Seria uma maldade, né? E por que não uma injustiça, né? Uma injustiça, né? Seria horrível. Então, vamos tratar com calma de cada sacramento e vamos ver na Bíblia como é que é isso. E aí você vai entender o que Lutero entendeu, você vai entender e ver o que Lutero viu, e vendo e entendendo, você vai gritar sola fide, sola fide. O primeiro dos sacramentos era, obviamente, e é obviamente, o batismo. Você assistiu o vídeo do batismo? Não é interessante, né? Dá dó, é lógico que dá dó, mas é muito interessante. É interessante como eles, em primeiro lugar, acreditam que por intermédio do batismo, uma criança que absolutamente não crê ainda em nada, não sabe absolutamente nada, por intermédio do batismo, essa criança ela vai ter agora o perdão completo dos seus pecados. O perdão completo dos seus pecados, que ela nem chegou a cometer, hein? Que ela nem chegou a cometer. Já tem o perdão completo dos seus pecados. Irmãos, nós não herdamos
o pecado de Adão. Nós herdamos uma natureza voltada ao pecado. Nós herdamos a natureza de Adão, que é essa natureza voltada ao pecado. Adão só nos atingiu porque era o nosso primeiro representante. E Deus nos tratou por intermédio de representação. Porque depois veio o segundo, que é também o último Adão, e por ele nós somos salvos. E aí nos apropriamos dos atos de justiça dele. É assim que a Bíblia diz e é assim que a Bíblia explica. Então, não há que se batizar uma criança crendo que todos os pecados dela serão salvos. E você viu no vídeo que há uma loucura maior ainda, maior ainda, maior ainda. Eles creem que com o batismo, além do pecado original ser retirado, e a criança agora participar da igreja, eles creem pior ainda, que com o batismo, irmãos, com o batismo, imediatamente vem sobre aquela criança o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você viu no vídeo? Imediatamente. Ela recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Deus, a minha Bíblia diz completamente o contrário. Completamente o contrário. E aí, obviamente, você que viu o vídeo, vai ser muito interessante compreender o que aqui está. Eu, na revista, coloquei de forma muito clara o seguinte, 2.1, página 6, sobre o batismo, né? E coloquei aí, como os sacramentos são os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, destinando-se à salvação dos homens, e isso não sou eu que coloquei da minha cabeça, está aqui no catecismo, né? Logo será salvo quem passar pelos sacramentos e recebê-los em sua vida. Deixei bem claro, isso é o pensamento do católico, né? Do católico. Então é óbvio que a primeira preocupação de qualquer pai que é católico é levar o filho para o batismo. Levar o filho para o batismo. Porque com o batismo, o pecado original de Adão que o atingiu, segundo os católicos, é eliminado e já entra dentro do filho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que fantástico! Não é fantástico? Inclusive, tá tudo aqui, é só entrar no site, e aqui na página 7, eu coloquei como é o batismo, né, e o que eles creem. E olha que interessante, você só pode batizar com água, né, a matéria é a água. E aí, quem pode batizar? O próprio vídeo lá diz, né, são os diáconos, são os padres e etc. Mas em casos emergentes, qualquer católico pode batizar, em caso de vida ou morte da criança, né? E o batismo é jogar água na cabeça e dizer assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, o que ocorre na vida daquela criança? Apaga o pecado original e o torna filho de Deus, e é o nascimento espiritual. Incrível, né? Incrível. Completamente diferente do que a Bíblia ensina, né? Meu Deus do céu, coitados. Absolutamente diferente do que a Bíblia ensina. E aqui, nesse destaque especial, eu fiz questão de ainda colocar de um site católico, para que ninguém diga que eu inventei, colocar de um site católico, meu Deus do céu, o pensamento deles sobre o batismo. Agora é óbvio, batizou a criança, óbvio, e quando a criança cresce? Bem, quando a criança cresce, agora chegou o momento de ela tomar a decisão pelo catolicismo.
porque até esse momento quem tomou a decisão por ela foi os pais. E então ela cresceu, ela tem que tomar a decisão pelo catolicismo e ela tem que passar pelo segundo sacramento. Qual é o segundo sacramento? O segundo sacramento é, obviamente, a crisma, tá bom? É a crisma. E a crisma é também chamado de o sacramento de confirmação. É quando aquele que foi batizado quando criança, agora é imediatamente chamado para confirmar sua fé no catolicismo. E quando ele faz isso, ocorre um fato extraordinário segundo os católicos. Desce sobre ele o Espírito Santo e ele recebe de forma extraordinária o Espírito Santo e passa a ser um guerreiro de Cristo. Um guerreiro de Cristo. É muita loucura junto, né? É muita loucura junto. Como é que alguém pode se afastar tanto da Bíblia? Tanto da palavra de Deus? E é interessante como eles fazem, né? Olha como eles fazem. Eu botei aqui o óleo sagrado. Pega o óleo sagrado. Fazem o sinal da cruz, né? Assim, assim e tal, né? E dizem essas palavras: eu te marco com o sinal da cruz, te confirmo com o crisma da salvação. E aí imediatamente o torna soldado de Cristo, ele tem o crescimento espiritual e o Espírito Santo desce sobre ele. Você viu o vídeo sobre o crisma, né? O Espírito Santo desce sobre ele e o possui de forma extraordinária. Eu fiz questão de, quando eu falei do batismo e do crisma, eu fiz questão de destacar na página 7. Depois, na página 9, está inclusive sublinhado, fui eu que sublinhei, dois fatos que são imprescindíveis para compreender esses dois sacramentos, né? No batismo, página 7. Vamos lá. Na página 7, veja a parte que está sublinhada. É a única parte que está sublinhada. Olha que interessante. O batismo perdoou o pecado original e todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Possibilita aos batizados a participação na vida trinitária de Deus, mediante a graça santificante e a incorporação em Cristo na igreja. Confere também as virtudes e os dons do Espírito, uma vez que o batizado, o cristão, é para sempre um filho de Deus, um membro inalienável da igreja e também pertence para Cristo eternamente. E a crisma, né? É interessante, página 9, o que está sublinhado. Veja aí, página 9, o que está sublinhado. É um sacramento instituído para dar oportunidade da pessoa que foi batizada por decisão alheia, a decisão dos pais, e que tem perante a igreja compromissos assumidos por outras pessoas em seu nome diante da pia batismal, de confessar o desejo de ser membro da família cristã dentro da igreja católica e reafirmar os compromissos, obviamente, que seus pais fizeram quando do batismo, depois de atingir a idade da razão, né? Eu não coloquei aqui na revista, mas o vídeo que complementa daquele teólogo católico romano, o vídeo ajuda bastante a que você compreenda que eles também creem que nesse momento desce o Espírito Santo. Peraí, pastor, então um indivíduo que não está na igreja católica romana, não passou pelo batismo e não passou pelo crisma, o que acontece com esse indivíduo à luz da doutrina católico-romana? Tá no inferno. Tá no inferno. Tá acabado. Tá morto no inferno.
Dói no coração, né? Dói no coração. Como é que se crê nisso? Pois é, em 1500 Lutero cria nisso. Lutero cria de todo o coração nisso. Até que lendo a Bíblia, que era rara, que era difícil, que ninguém deixava ler, somente alguns, era oculta. Até que lendo a Bíblia, aí Lutero disse, não, peraí, tá tudo errado. A salvação é pela fé e não por obras. E o que é interessante é o seguinte, mas pastor, tá ótimo, se eles batizam e depois passa pelo crisma, e o indivíduo peca, como é que fica? Aí é a próxima lição. Essa é interessantíssima, meu irmão. A lição número 2 é fantástica. Hoje eu só quero tratar da questão do batismo e da crisma, né? E eles creem que isso possibilita a salvação. Peraí, então a salvação para eles não é só pela fé em Cristo Jesus, não. Precisa passar por tudo isso para ser salvo. E aí, obviamente, vem o ponto fundamental, o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Bem, é óbvio que a Bíblia, de forma muito clara, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia nunca impôs obras a mais para que alguém alcance a salvação. E aí eu venho, obviamente, com argumentos muito fortes sobre a questão do batismo. Porque o batismo, pelo correto, é para quem crê. Uma criança não crê. Uma criança não crê. Mas os pais não podem crer por ela. Mas é óbvio que não. Uma criança não crê. Então quem crer é que pode ser batizado. E a Bíblia toda fala sobre isso, significando de forma clara e específica que o batismo católico romano é absolutamente incorreto, completamente incorreto. Absolutamente incorreto, completamente incorreto. Mas pastor, lá em Marcos 16:16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu sei disso. Eu sei que depois que a gente crê, a gente tem que ir para o batismo, que é uma identificação. O batismo nada mais é do que uma identificação. O batismo nada mais é do que uma identificação nossa com Cristo, né? Pelo batismo nós somos enterrados e ressuscitamos por uma nova vida. Você já estudou sobre o batismo. Você sabe perfeitamente disso. Agora, eu te pergunto, e o nosso querido ladrão na cruz? Acaso Cristo mentiu para ele dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Você acha que Cristo vai receber no paraíso alguém que não foi justificado? Alguém que não foi santificado? Deu tempo dele simplesmente ser batizado? Não. É lógico que não. O batismo primeiro é para adultos. A maior prova disso é o próprio Senhor Jesus Cristo que foi batizado. É para quem crê. É para quem crê. Agora, se eu não tenho a possibilidade nenhuma de ser batizado, quem crê é salvo. Quem crê é salvo. Então, eu trago muitos argumentos, extremos argumentos, argumentos muito fortes. E aí eu te peço aquele grande favor. Tem liberdade completa para conduzir a lição até aqui, mas chegando na página 9, no ponto 3, eu, com todo amor, lhe retiro a liberdade que você tem. Mesmo não lhe vigiando, mesmo não sabendo da sua aula, mas
eu com todo o amor lhe retiro a liberdade, eu quero, eu preciso, eu por carinho lhe peço, leia o ponto 3, o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Lê com eles com calma. Bota lá no vídeo, no data show da tua igreja, vai lendo e vai discutindo. Vai lendo e vai discutindo. Vai lendo e vai discutindo. E ele vai notar, principalmente ao ler Efésios, que as boas obras são feitas para a gente andar nelas. As boas obras são consequência da fé. O que salva é a fé. E a consequência são as boas obras. E aí vem, obviamente, o 3.1 e o 3.2, que simplesmente amassa completamente a questão do sacramento. E que estudamos hoje, o sacramento do batismo e o sacramento da crisma, né? Se você quiser se utilizar daqueles vídeos na sua aula, fique livre, você tem liberdade. Mas eu te peço para ler a página 9, a partir do ponto 3, o que a Bíblia diz sobre isso, é para ler a página 10, é para ler a página 11, e os textos, ler com calma, conversar com eles com calma, para que eles vejam que é só a fé. Só a fé. E prepare-os para os grandes terremotos que ocorrerão em sua igreja, porque muitos católicos serão impactados por esta palavra. Amém? Então, leitura mesmo da página 9.3, da página 10, da página 11, onde estão todos os argumentos, na questão relacionada ao batismo católico e, obviamente, a tal da crisma, né? Então, quer dizer que com a crisma vem o Espírito Santo. Irmãos, a gente sabe que, em primeiro lugar, o Espírito Santo não tira a liberdade de ninguém. A gente ouve o Evangelho e a gente crê naquele que Deus enviou. E crendo aí, imediatamente ao crer, não é no momento do batismo, é ao crer, imediatamente já vem sobre nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo e já fazem em nós morada. E o batismo é aquele ato absolutamente público de se dizer: eu morri para o mundo e agora eu vivo para Deus. Mas se não houver condições alguma de alguém ser batizado, basta crer, ele estará no céu. Ele estará no céu. Como foi com o nosso querido ladrão na cruz. Deus te abençoe muito, muito, e lembre-se, sola fide. Louvado seja o nome do Senhor. Uma excelente aula. E espere, a segunda é fantástica. Deus te abençoe.